Ontem falamos aqui do Adriano da Nóbrega, miliciano, ex-PM, amiguinho do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, da família Bolsonaro, e que se suspeita que ele tenha sido morto numa troca de tiro com policiais na Bahia como uma forma de queimar arquivo, de apagar aquilo que ele sabe sobre a família Bolsonaro, sobre o gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, do esquema de rachadinha e possivelmente, talvez, tentando extrapolar um pouco isso aqui, né? E talvez ter mais do que isso, até sobre o caso da Marielle Franco, da execução da Marielle e do Anderson Gomes. E ontem mesmo, à noite, o Jornal Nacional apresentou uma matéria sobre isso, mostrando a linha do tempo muito parecida com aquilo que eu mostrei para vocês ontem aqui, também a partir de uma reportagem da Folha de São Paulo, mostrando os vínculos entre o miliciano e a família Bolsonaro. Disso não há dúvida, de que há vínculos entre milícias cariocas, no caso ali, o Adriano da Nóbrega, com o Queiroz e com o Flávio Bolsonaro, disso não há a menor dúvida. O que precisamos saber agora é a extensão dessa relação. O que saía disso? Como cada uma dessas partes se beneficiava desse esquema? Como isso afeta também o Bolsonaro, o presidente da República? Porque uma coisa é certa, gente. No Brasil de hoje, no Rio de Janeiro de hoje, há uma íntima relação promíscua entre criminosos, como as milícias cariocas, como esses grupos paramilitares que controlam comunidades cariocas, e políticos, vereadores, deputados, prefeitos, governador às vezes. Então há uma relação entre esses grupos. Vou deixar para vocês aqui vinculados alguns vídeos que mostram certas informações sobre as milícias cariocas. E uma coisa curiosa, primeiro eu quero fazer uma digressão aqui, eu quero fazer uma outra análise que parte de um vídeo, que é uma palestra dada pelo Luiz Kell, que é um arquiteto, e que ele fala sobre as favelas, sobre a favelização, sobre como isso aconteceu no Brasil, porque, de fato, o que você tem, a tomada das milícias, do crime organizado nas favelas, é o abandono desses grupos, é o abandono dessas comunidades, é a marginalização de todo um segmento populacional que está largado pelo Estado, abandonado pelo Estado. Então, de fato, nesse vácuo de poder, nesse vácuo de atuação do Estado, esses grupos se sentem empoderados. O que o Luiz Kell fala é muito interessante, porque ele retraça a história das favelas no Brasil e no mundo também. E uma coisa que ele defende é que a organização espacial da favela, a arquitetônica da favela, ela é uma organização primitiva. E quando ele fala primitiva aqui, ele não quer dizer que é inferior, atrasado, ele não quer dizer que seja menos do que o resto. Pelo contrário, o que ele defende é que é justamente mais dinâmico, mais orgânico, muito mais natural do que as cidades como a gente conhece. Ele mostra ali várias cidades históricas, tanto na Europa, quanto no Oriente Médio, quanto na Ásia. Podemos enxergar como a construção da favela, ela segue certos princípios relacionais, humanos, por proteção, por convivência, e é muito mais viva do que a cidade de fato. Basta a gente pensar uma comparação aqui, uma favela carioca, por exemplo, e Brasília. Qual desses dois espaços é mais vivo? É mais humano? Certamente a favela é mais humana, porque segundo Kell, ela se remete a estruturas de convivência bastante primitivas dos seres humanos. Como nós nos organizávamos 5.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, ou até durante a Idade Média. Se você vê, por exemplo, o mapa de cidades medievais europeias, eles são muito parecidos com mapas de favelas. A organização das cidades, as vielas, as ruazinhas, e as relações que se estabeleciam também nesses espaços. Então, de certo modo, segundo a visão desse arquiteto, a favela em si não seria um problema. Não seria um problema. É claro que não se trata de uma glamorização da favela também, mas não seria um problema. Seria um modo bastante orgânico, bastante natural de interação. O problema se dá é quando o crime organizado toma conta desses espaços e aí sim você tem dinâmicas de poder ali que afetam completamente essa organicidade das favelas. E na cola disso, posteriormente você tem a tomada desses espaços, esses locais de tráfico de droga, a tomada disso por milicianos, que são grupos paramilitares, bombeiros, policiais, outros agentes de segurança que vão lá, inicialmente partindo de uma premissa de que eles vão lá evitar o crime. Nós, fora do horário de trabalho, vamos proteger a comunidade dos criminosos, justiceiros. E aqui se você se pergunta, por exemplo, quando você lê um quadrinho do Batman, como seria um mundo controlado por justiceiros, com super-heróis protegendo a população, basta pensar nos milicianos. São pessoas que, em tese, estariam protegendo a comunidade e que, posteriormente, pela própria dinâmica do poder e do controle, passam a se tornar tão criminosos quanto os criminosos que eles enfrentam. Porque percebem que a favela é um espaço altamente lucrativo. Então, controlar esses territórios, controlar essa população, vai dar acesso a esses milicianos, a esses criminosos, a recursos inimagináveis na profissão deles. Ou seja, um PM ganha um salário
de 4 mil reais, não sei quanto que é a média salarial de um policial no Brasil, mas como miliciano controlando a população, através do medo, da intimidação, das armas, eles podem lucrar muito mais, enriquecer e depois passar também a influenciar no próprio processo político. Porque daí as favelas se tornam, essas comunidades controladas por milicianos, passam a se tornar currais eleitorais para eleger deputados, vereadores alinhados com as milícias. Ou eleger, em alguns casos, os próprios milicianos. Então aquilo que seria, de acordo com o arquiteto que eu mencionei, seriam espaços orgânicos, passam a se tornar disputas de poder interna quase medievais. Então, de fato, você tem uma estrutura mais antiga e que também remonta a uma estrutura pré-Estado moderno. Quando você tem controle de senhores feudais, por exemplo, que controlam um certo território e ele, naquele território, tem o poder de taxação dos habitantes, tem o poder de fornecer serviços ou de matar também os seus vassalos ou por quem ele governa. Inclusive tem uma série de documentários aqui do SBT Rio de Janeiro que eles falam sobre a ascensão das milícias e contam algumas histórias vinculadas a isso, que um dos entrevistados fala justamente isso, que a estrutura das milícias hoje e das favelas cariocas é feudal. São senhores que controlam esses territórios através da força, da violência, da intimidação, controlam os serviços, que é, como eu disse, no vácuo do Estado. Porque o Estado, que deveria fornecer certos serviços essenciais, certa infraestrutura para seus habitantes, por exemplo, saneamento, educação, saúde, não faz isso. Ou faz de maneira muito precária. Então, nesse espaço deixado, esses grupos ali, cada vez mais sofisticados, e ampliando suas áreas de atuação, porque agora eles não apenas cuidam do GatoNet, cuidam do serviço de transporte alternativo, cuidam de certos acessos a certos serviços, mas também passam a produzir agora areia, barro, fornecimento de água às vezes, gás, além da própria segurança que eles fornecem, segurança entre aspas aqui, que eles fornecem para a comunidade. Ou seja, eles protegem a comunidade da própria violência que eles causam também. Eu deixo linkado para vocês aqui um vídeo do Jornal o Globo que fala sobre isso, que fala justamente sobre essa expansão da atuação desses grupos. Como eles estão mais poderosos do que eles já estavam antes, ampliando os ramos de atuação, e que hoje em dia as milícias não são compostas apenas por ex-policiais ou ex-agentes de segurança, mas também por ex-traficantes. Passa a se tornar agora um negócio de fato, atraindo diferentes pessoas para atuar nesse ramo. E como dito inicialmente, isso não fica apenas no âmbito da comunidade ou da favela, isso também passa para o âmbito político. Então, há essa relação bastante estreita entre políticos e milicianos, ou políticos milicianos, que é o caso que a gente observa agora na família Bolsonaro. São pessoas que têm íntimas relações com milicianos, tanto que você tem parentes de milicianos, como do capitão Adriano, que foi assassinado agora, no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Queiroz e o Adriano trabalharam juntos, eram amigos possivelmente, e o que o brasileiro fez agora, com base numa alegação de tirar do poder pessoas corruptas, foi colocar no poder criminosos, ou pessoas com vínculos com criminosos muito próximos nesse caso. Então, de fato, a família Bolsonaro tem muitas explicações para dar. De fato, porque não são meras coincidências tudo o que está acontecendo. O nome deles, o sobrenome deles nesse caso, está intimamente vinculado com esses criminosos no Rio de Janeiro. Eles têm muita explicação para dar. Eu vi uma reportagem ontem dizendo que o Bolsonaro está nervoso agora, está enfurecido por causa do assassinato do Adriano. Porque, mais uma vez, isso traz à tona o nome do Flávio Bolsonaro e isso traz visibilidade para esse caso. Possivelmente, nesses próximos dias, você vai ver algum tipo de fala esdrúxula do Bolsonaro ou de algum ministro dele ou de alguém próximo deles para desviar o foco desse caso. Mas eles têm muita explicação para dar. Você tem um braço da milícia hoje no governo federal. Esse é o fato. Possivelmente o Bolsonaro não estaria onde está agora se não tivesse em sua carreira o apoio desses grupos criminosos no Rio de Janeiro. E nem o Flávio Bolsonaro também. E possivelmente nem o Carlos Bolsonaro. E é crucial quando você tem a grande imprensa, como a TV Globo agora, veiculando isso para as pessoas. Para que quem saiba, alguns eleitores do Bolsonaro possam ver isso e se horrorizar diante dessa notícia. Se é que isso é capaz de abrir o olho das pessoas também, né? Não sei se isso é capaz também, não sei que ponto que a gente chegou agora. Mas então, para resumir esse vídeo aqui, você tem agora a Rede Globo expondo esse caso para todo o Brasil, isso é muito importante, como eu disse. Você tem a ascensão das milícias a partir de vácuos de poder do Estado nas comunidades, nas favelas, que em tese, como eu disse no começo aqui, de acordo com o arquiteto, são espaços orgânicos, naturais. É claro que é de abandono, de negligência do Estado, marginalizado, mas são espaços que, em tese, não são tão problemáticos assim quanto a gente poderia imaginar. O problema mesmo se dá justamente por essa dinâmica do poder. Quando você tem grupos que controlam essas regiões, como senhores feudais, e disputam território, disputam espaço com outros grupos.
Então, nesse vácuo de poder estatal, de segurança pública, de infraestrutura, de educação, de saúde, que eles entram, ocupam esse local e passam a intimidar e tocar o terror nessas comunidades. E, posteriormente, influenciar na política também. Elegendo um presidente. Como eu disse ontem, esse caso do Adriano tem tudo cara de queima de arquivo. E foi, de fato, difícil saber nesse momento. A Corregedoria vai investigar esse caso agora para saber se ele tentou reagir, se ele tentou fugir, o que ele fez lá. Mas certamente era alguém que sabia muita coisa sobre o Flávio Bolsonaro. Tinha muita história para contar. E isso se perdeu agora. A não ser que ele tenha deixado algum tipo de evidência, algum tipo de prova para ser revelado posteriormente. Pode ser que tenha novidades nesse caso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Se vocês viram no Jornal Nacional ontem esse vínculo sendo estabelecido entre Flávio Bolsonaro e milicianos. Se isso vai levar em algum lugar também, se isso vai revelar novas informações pra gente. Se há algum interesse real do Estado em combater as milícias cariocas. Não parece haver isso. Parece haver uma certa conivência, talvez até por benefício próprio. O que vocês pensam? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.